Oiê! Adivinha quem é? Sim, o setor mais importante deste podcast, a edição. Mas se acha... Como sei que muita gente adorou a minha entrada no penúltimo episódio, vim de novo. Onde você viu esse muita gente? Em algum lugar. Vá lá procurar e me deixe continuar. Vai lá, continua. Como disse, vim de novo fazer a correção das atividades deixadas no penúltimo episódio. E sei que você, sim você mesmo, não fez o exercício, não é? Então pare agora, volta no material de apoio e faz as atividades. Para quem já fez, vamos prosseguir. Exercício 1. Ler em japonês e traduzir para o português. 鈴木さんは横浜大学の学生です。 O Sr. Suzuki é estudante da faculdade Yokohama. マリアさんは東京病院の医者ですか？ A Sra. Maria é médica do Hospital Tóquio? サントスさんは AKC の社員じゃないです。 O Sr. Santos não é funcionário da AKC. シュミットさんは IMC の社員です。太郎さんも IMC の社員ですか？ O Sr. Schmidt é funcionário da IMC. O Sr. Taro também é funcionário da IMC? ミラーさんは41歳です。タワポンさんも41歳ですか？ O Sr. Miller tem 41 anos. O Sr. Tawapan também tem 41 anos. イーさんは研究者です。カリナさんも研究者です。 A Sra. Ii é pesquisadora. A Sra. Karina também é pesquisadora. 山田さんはおいくつですか？山田さんは43歳です。 Quantos anos tem a Sra. Yamada? A Sra. Yamada tem 43 anos. マリアさんは98歳ですか？いいえ、マリアさんは94歳です。 A Sra. Maria tem 98 anos? Não, a Sra. Maria tem 94 anos. 鈴木さんは63歳ですか？いいえ、鈴木さんは63歳じゃないです。 O Sr. Suzuki tem 63 anos? Não, o Sr. Suzuki não tem 63 anos. Agora neste segundo, traduzir as sentenças para o japonês. O Sr. Weng é professor da faculdade Sakura. ワンさんは桜大学の先生です。 A Sra. Karina é médica do Hospital Kobe? カリナさんは神戸病院の医者ですか？ O Sr. Tawapan é funcionário da IMC. タワポンさんは IMC の社員です。 A Sra. Ii tem 23 anos. A Sra. Karina também tem 23 anos. イーさんは23歳です。カリナさんも23歳です。 O Sr. Watt é professor da faculdade Fuji. O Sr. Wang também é professor da faculdade Fuji? ワットさんは富士大学の先生です。ワンさんも富士大学の先生ですか？ O Sr. Santos tem 52 anos. O Sr. Wang também tem 52 anos? サントスさんは52歳です。ワンさんも52歳ですか？ Quantos anos a Teresa tem? A Teresa tem 8 anos. テレザちゃんは何歳ですか？テレザちゃんは8歳です。 O Taro tem 25 anos? Não, o Taro não tem 25 anos. 太郎くんは25歳ですか？いいえ、太郎くんは25歳じゃありません。 A Sra. Yamada tem 33 anos? Não, a Sra. Yamada tem 38 anos. 山田さんは33歳ですか？いいえ、山田さんは38歳です。 Como foi? Teve vários acertos? Caso não tenha pelo menos metade, seria bom voltar ao episódio 4, ouvir mais uma vez e praticar de novo. Bem, tem alguém me cutucando aqui e avisando que a parte mais linda desse podcast, que foi a minha presença, acabou. Agora vou deixar você seguir com o episódio de hoje. Boa aula! Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。皆さん、元気ですか？僕も元気ですよ。Depois dessa linda introdução da nossa edição,
que preciso elogiar, pois tem um taco de beisebol sendo apontado na minha frente. Vamos iniciar o 6º episódio de nossa série. E hoje vamos fazer um apanhado geral das estruturas gramaticais do Dai-ika, o capítulo 1 do livro Minna no Nihongo. Vamos ver também algumas expressões de saudação novas e alguns termos usados em autoapresentação, o Dikoshoukai. Então, pegue seu livro, seu lápis, seu copo de água para hidratar e vamos iniciar com o vocabulário. Muito bem, no vocabulário de hoje vamos ter duas partes. A primeira, rever os vocabulários que aprendemos. Sim, senhores, precisamos repetir constantemente. É aí que o nosso cérebro vai armazenar as informações de modo mais efetivo, como sempre digo. Lembrando do nosso mantra, Nankai mo renshu shio, vamos treinar várias vezes. E a segunda parte, apresentar algumas poucas expressões que envolvem principalmente a autoapresentação. Vamos iniciar então com a revisão. Lembrando que não vou falar a tradução exatamente para você treinar a sua memória. Por isso, não utilize o material de apoio dos episódios anteriores exatamente para você exercitar. Caso não lembre de alguma palavra, pule ela e ouça a próxima. E por último, confere a resposta. Vamos lá? Valendo! Kyoshi, kyoshi, watashi, watashi, daigaku, daigaku. Anokata, anokata, kaishain, kaishain, iie, iie, anata, anata, sensei, sensei, byouin, byouin, dare, dare, ginkouin, ginkouin, donata, donata, kenkyūsha, kenkyūsha, hai, hai, ano hito, isha, isha. Lembrou de todas elas? Se não lembrou, não se preocupe, é normal esquecermos. E por isso mesmo essas repetições são importantes. Agora, revise as palavras no material de apoio para conferir. A seguir, vamos às novas palavras. Contudo, antes de falarmos delas, vamos esclarecer um ponto importante. Muitas palavras e expressões japonesas não têm uma tradução literal exata, bastando apenas trocar a palavra do japonês pela tradução correspondente em português. Mas sim, precisamos entender qual o sentimento que a palavra está passando para nós. Inclusive, vamos falar muito disso ao longo dos capítulos. Qual o sentimento que se tem quando você ouve ou fala uma determinada palavra ou estrutura gramatical? Afinal de contas, o japonês não é só a língua, mas toda uma cultura atrelada a ela. E muitas palavras não tem como traduzirmos literalmente. Por isso, adaptamos a tradução para o nosso idioma, a fim de fazer mais sentido ao nosso cotidiano. Logo, muito mais importante que traduzir é entender qual o sentimento que essa palavra ou expressão está querendo nos transmitir. E prosseguindo, acompanhe as próximas palavras com o material de apoio, o qual o link, como sempre, está na descrição do episódio. E lembrando sempre, repita em voz alta. Hajimemashite. Hajimemashite. Para melhor exemplificar essa palavra, ouça o seguinte diálogo. Hayashi-san, sumimasen, chotto kite moraemasen ka? Hai. こちらは会社の新人です。はじめまして、鈴木です。よろしくお願いします。 Agora, antes das explicações, ouça a tradução. Sr. Hayashi, por favor, pode vir aqui um instante? Sim, claro. Sr. Hayashi, esse é o novo funcionário da empresa. Olá, muito prazer. Meu nome é Suzuki. Acredito que só pelo contexto você tenha adivinhado o que é esse hajimemashite, não é? O hajimemashite basicamente substitui este olá, muito prazer. Na realidade, a tradução literal é estou o encontrando pela primeira vez.
Porém, dizendo assim, parece meio rasa essa expressão. Por isso, como eu disse, precisamos saber qual o sentimento que essa palavra nos passa. Neste caso, há de demonstrar que este é o nosso primeiro contato e eu vou me apresentar. Por isso, é sempre a primeira expressão que falamos quando conhecemos alguém pela primeira vez, ou então, quando fazemos uma autoapresentação para desconhecidos. Por esse motivo, adaptamos a tradução para muito prazer, ou algo como olá, como vai? Pois é a forma que nós brasileiros nos apresentamos quando conhecemos alguém. Agora, vamos supor que uma semana depois você reencontra essa pessoa. Normalmente em português falaríamos é um prazer revê-lo, por exemplo. Mas em japonês você não vai usar hajimemashite novamente, pois essa expressão é utilizada exclusivamente quando as pessoas se conhecem pela primeira vez. Então, kiyotsukete, né? Tome cuidado. A próxima expressão é nani-nani kara kimashita. Nani-nani kara kimashita. Este nani-nani, que aliás vamos usar muito daqui para frente, é qualquer coisa que você queira colocar no lugar, isto é, um espaço em branco para você inserir o que quiser. Continuando, essa expressão nani-nani kara kimashita quer dizer eu vim de algum lugar, onde esse lugar é o nani-nani, e pode ser qualquer lugar mesmo, um país, uma cidade, um bairro, uma rua, ou seja, um local de onde você partiu. Dando um exemplo, Buradiru kara kimashita. Buradiru kara kimashita. Sendo Buradiru, Brasil, kara, uma partícula que indica a origem, que não vou detalhar agora, pois estudaremos nos próximos episódios, e por fim o verbo kimashita, que é o verbo vir, mas flexionado no passado, que também detalharemos em um episódio logo em breve. O que você precisa prestar atenção neste momento é que um lugar kara kimashita significa eu vim de algum lugar. Alguns outros exemplos. Amerika kara kimashita. Amerika kara kimashita. Eu vim dos Estados Unidos. São Paulo kara kimashita. São Paulo kara kimashita. Eu vim de São Paulo. Uroshia kara kimashita. Uroshia kara kimashita. Eu vim da Rússia. Enfim, o que muda é apenas o local que você vai colocar antes do kara. Em seguida temos yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu, que também falamos dele rapidamente no segundo episódio. Essa expressão tem vários significados a depender do contexto que ela está inserida. No caso de uma autoapresentação, que é o foco que daremos hoje, essa expressão transmite o sentimento de por favor, eu estou contando com você, assim como pode contar comigo. Porém, adaptamos a tradução dela para prazer em conhecê-lo, que depois de entender o sentido real em japonês parece até uma tradução simples, mas é a forma mais próxima de como nós nos cumprimentamos. Mas quando ouvir ou falar a expressão yoroshiku onegai shimasu, pode traduzir tranquilamente como um prazer em conhecê-lo, mas tenha em mente o sentimento que ela passa, que é, por favor, conto com você, assim como pode contar comigo. Essa expressão está em uma forma polida, mas é possível elevar ainda mais seu grau de polidez para Douzo yoroshiku onegai shimasu. Douzo yoroshiku onegai shimasu, que é utilizado em contextos muito específicos, onde você precisa ser bastante formal, o que não é muito comum. Normalmente é mais utilizado o yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ao contrário, você também poderá rebaixá-lo da forma polida padrão, yoroshiku onegai shimasu, para um simples yoroshiku. Yoroshiku, que é mais casual, utilizada num contexto mais íntimo, como em escolas entre os jovens e adolescentes. Falar jovens e adolescentes demonstra tanto a idade. Já começou a pensar em botox? Cuidado, hein? Jogar pedra no telhado dos outros se o seu teto é de vidro. Quer que eu revele sua idade aqui? Por mim, sem problemas. Vamos continuar, que o ouvinte tem mais o que fazer do que ouvir papo furado. Olha só, mudou até a voz sintética, hein? Mas ok, vamos continuar. A próxima expressão é shitsure desu ga. Shitsure desu ga. Shitsure desu ga tem o sentido literal, é grosseiro ou
ser grosseiro. Porém, adaptamos a sua tradução para um perdão, mas ou me desculpe, mas, e é normalmente utilizado em situações onde alguém pergunta alguma informação para outra pessoa. Por exemplo, perdão, mas qual o seu nome? Ou desculpe, mas qual o seu endereço? Ou ainda, me desculpe, mas você poderia me dar uma determinada informação? Se você lembra do nosso segundo episódio, nós falamos a palavra sumimasen, que significa me desculpe. E neste caso, também poderíamos encaixar dizendo sumimasen ga. Sumimasen ga. Mas a diferença é que em shitsure desu ga, o sentimento que temos é desculpe pela minha grosseria em lhe incomodar, mas qual o seu nome ou o seu endereço? Tendo um peso maior que sumimasen, que apesar de remeter a desculpas e subentender que há um incômodo que estaria sendo causado, ainda assim não demonstra o sentido de que eu estou pedindo desculpas por essa, entre aspas, grosseria. Novamente, a utilização desses termos mais enfáticos é uma questão de polidez e humildade que a cultura japonesa possui, e está fortemente enraizada nela. Por isso, já se acostume. Em seguida temos o namae wa. O namae wa. Esta é uma expressão polida e simpática de perguntar. Qual é o seu nome? Sendo namae, que significa nome. O hiragana o, colocado antes, é um prefixo que deixa a palavra ainda mais polida. Sim, a polidez em tudo. Igual aquela panela de pressão que a sua mãe fazia você limpar com a palha de aço, até virar um espelho de tão polido? Tudo bem que só quem nasceu nos anos 90 vai entender essa referência. Agora eu não falei nada, hein? Você que tá se entregando sozinho. A propósito, assim como os chofens, eu também não entendi a referência. Ah, se entendeu, porque com certeza areou muita panela. Acho que você está tumultuando. Vamos continuar? Sim, vamos. Mas não pense que é só ir colocando esse hiragana o na frente das palavras que elas ficarão polidas. Há palavras em que podem ser inseridas este o e palavras que não. Então o melhor é aprender conforme essas palavras forem surgindo. Logo, neste caso, o namae continua com o mesmo significado, alterando apenas o grau de formalidade. Voltando à expressão completa, o namae wa, este wa é a partícula wa que estudamos no episódio 3 e está indicando que o namae é o tópico da frase, sendo a tradução literal quanto ao nome ou em relação ao nome, e depois um ponto de interrogação. Aqui é um daqueles casos excepcionais que ao invés de colocar a partícula k para indicar uma interrogação, colocamos o sinal para que seja feita apenas a entonação ascendente indicando a pergunta. Ou seja, o namae wa. E uma última observação é que essa expressão é uma versão mais curta de o namae wa nan desu ka? O namae wa nan desu ka? Que significa literalmente qual é o seu nome? Mas como eu disse, para ficar algo mais prático, simpático, mas ainda polido, é encurtado para o namae wa. E a última expressão é kochira wa nani nani san desu. Kochira wa nani nani san desu. Sendo este nani nani, você substituirá pelo nome de uma pessoa. Por exemplo, kochira wa Kimura-san desu. Kochira wa Kimura-san desu. Ou kochira wa Tanaka-san desu. Kochira wa Tanaka-san desu. Esta expressão é usada para apresentar uma pessoa para uma terceira pessoa. Em outras palavras, quando eu quero apresentar o meu amigo Tanaka para você, eu falo kochira wa Tanaka-san desu. Kochira wa Tanaka-san desu. E a sua tradução é este é o senhor Tanaka. Sendo kochira um pronome indicativo formal que demonstra respeito e significa este. O wa é a partícula que indica o tópico da frase, ou seja, o assunto. Em seguida, o nome da pessoa com um san, finalizando com a cópula des. Perceba que essa expressão é uma estrutura afirmativa que também já vimos no episódio 3. Sorekara kotoba no fukushu shimashou. Vamos fazer uma revisão das palavras. Hajimemashite. Hajimemashite. Nani nani kara kimashita. Nani nani kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Shitsure desu ga. Shitsure desu ga.
O namae wa? O namae wa? Kochira wa nani nani san desu. Kochira wa nani nani san desu. Ainda neste episódio, teremos algumas atividades que incorporarão essas palavras para ajudar a memorizar. Então, vamos praticar. Para aproveitar este momento de prática, venha aqui para fora neste bonito parque para podermos continuar nossas atividades. Então, não estranhe o som de fundo. Pelo contrário, sinta-se imerso nesse ambiente para que o processo seja relaxante e produtivo. Se puder, faça o mesmo. Mudar o ambiente também ajuda muito a relaxar o cérebro para reter as informações que você já aprendeu. Mas, voltando ao foco, como este é um episódio principalmente para praticarmos, não explicarei detalhadamente as gramáticas. Caso fique com alguma dúvida, volta nos episódios 3 e 4 para revisar as explicações. E já vou pedindo mais uma vez, vamos praticar o shadowing, a prática da sombra, que é falar as frases em voz alta logo depois de mim. Isso ajudará na memorização. E também vamos imaginar a cena referente à frase em seu cérebro, o qual também lhe ajudará a reter as informações. Então, abra o seu livro na página 6. A primeira página do capítulo 1, o Daika. Vamos iniciar pelo bunke, que são padrões de frases do capítulo. Frase número 1. Watashi wa Mike Mira desu. Watashi wa Mike Mira desu. Eu sou Mike Miller. Lembrando a estrutura tópico wa, informação desu, sendo a partícula wa indicando o capítulo ou o assunto principal da frase, e a cópula des indicando uma afirmação e dando polidez à frase. Watashi e Maiku Mira são substantivos. Mais uma vez, Watashi wa Maiku Mira desu. Na frase de número 2, Santsu-san wa gakusei ja arimasen. Santsu-san wa gakusei ja arimasen. O Sr. Santos não é estudante, sendo ja arimasen a forma negativa de des, podendo variar em polidez de mais polido para menos polido. Santsu-san wa gakusei de wa arimasen. Santsu-san wa gakusei ja arimasen. Santsu-san wa gakusei janai desu. Santsu-san wa gakusei janai. Frase número 3. Mira-san wa kaishain desu ka? Mira-san wa kaishain desu ka? O Sr. Miller é funcionário de empresa? Com o K ao final indicando uma pergunta. E a quarta frase. Santsu-san mo kaishain desu. Santsu-san mo kaishain desu. O Sr. Santos também é funcionário de empresa, sendo destaque agora na partícula mo, que significa também. Repetindo novamente comigo. Watashi wa Maiku Mira desu. Santsu-san wa gakusei ja arimasen. Mira-san wa kaishain desu ka? Santsu-san mo kaishain desu. Frases padrões bem fáceis. Agora vamos para algumas outras frases contextuais indicadas logo em seguida do seu livro. Urebun, que quer dizer frases de exemplo. Número 1. Anata wa Maiku Mira-san desu ka? はい、私はマイク・ミラーです。あなたはマイク・ミラーさんですか? はい、私はマイク・ミラーです。 Nessa frase, duas observações. As palavras que estão dentro das aspas japonesas podem ou não serem ditas, tanto que o próprio contexto já indicará que estou perguntando para a pessoa que está na minha frente, não havendo necessidade do anata. E como já conversamos no segundo episódio, o anata quase não é usado nos diálogos. E o watashi wa também não é necessário o uso, pois novamente o contexto já mostra que quem responde sou eu, afinal a pergunta foi feita para mim. Então, mais uma vez. Maiku Mira-san desu ka? はい、マイク・ミラーです。 Você é o Mike Miller? Sim, eu sou o Mike Miller. Número 2.
Agora, ignorando as palavras dentro das aspas japonesas para dar mais fluidez ao diálogo. Mira-san wa gakusei desu ka? いいえ、学生じゃありません。 Mira-san wa gakusei desu ka? いいえ、学生じゃありません。 Aqui entendemos que trata-se de uma pessoa perguntando ao Mira-san se ele é estudante. E ele diz que não é. Ficando a tradução adaptada, você é estudante? Não, não sou estudante. Lembrando que só sabemos que é para o próprio Mira-san a quem é perguntado, pois temos o watashi wa dentro das aspas japonesas. Do contrário, precisaríamos ver o contexto para poder entender, como fizemos agora no áudio das personagens. A seguir, o número 3. ワンさんは銀行員ですか？ Iie ginkou-in ja arimasen. Isha desu. ワンさんは銀行員ですか？ Iie ginkou-in ja arimasen. Isha desu. Antes de traduzir, pensa um pouco. Em que contexto se passa essa situação? Trata-se de uma pessoa perguntando ao próprio Wan-san, ou Sr. Wang, ou alguém perguntando para uma terceira pessoa sobre o Wan-san? Seria essa tradução? O Sr. Wang é bancário? Não, ele não é médico. Ou essa tradução? Sr. Wang, o senhor é bancário? Não, não sou médico. Se você pensou na primeira, acertou. Identificamos isso porque o Wan-san wa, que está entre aspas japonesas na segunda frase, indica que está se falando dele e não o próprio Wan-san respondendo, reforçando de novo que essas palavras estão entre aspas indicando a estrutura completa da frase. Mas para evitar que o diálogo fique repetitivo, elas podem ser ocultadas, deixando a conversa mais natural. Mas, obviamente, se ouvir esse diálogo sem essas palavras, é necessário do contexto para saber quem, com quem e sobre quem se está falando. Tsugi wa 4番です. A próxima é a número 4. あの方はどなたですか？ Watto-san desu. Sakura Daigaku no sensei desu. あの方はどなたですか？ Watto-san desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Quem é aquela pessoa? É o Sr. Watt, é professor da faculdade Sakura. Lembrando aqui que temos a estrutura de posse através da partícula no, o qual determina que sensei pertence a Sakura Daigaku, ou seja, é professor da faculdade Sakura. Tsugi, 5番. Próximo, número 5. グプタさんは会社員ですか？ Hai, kaishain desu. カリナさんも会社員ですか？ Iie, gakusei desu. グプタさんは会社員ですか？ Hai, kaishain desu. カリナさんも会社員ですか？ Iie, gakusei desu. O Sr. Gupta é funcionário de empresa? Sim, é funcionário de empresa. A senhora Karina também é funcionária de empresa? Não, é estudante. Aqui cabe algumas observações. A primeira é, de novo, em prol da naturalidade do diálogo, não é necessário repetir na resposta Gupta-san wa, pois a pergunta é sobre ele. E na segunda resposta é a mesma situação, tanto que Karina-san está dentro das aspas japonesas apenas para entendermos que existe um tópico, mas está oculto, e portanto pode ser dito ou não. A segunda observação é quanto à partícula mo, que dá o significado de também, e a comparação deste também é em relação ao Gupta-san. Comparado a ele, a senhora Karina também é funcionária de empresa? E a última observação é a tradução de kaishain. Note que traduzimos como funcionário de empresa e não funcionário da empresa. Pois quando coloco a preposição de, estou dizendo que trata-se de um funcionário de uma empresa em geral, que não é necessariamente a mesma empresa que eu trabalho. É, de modo geral, como dizer a ocupação da pessoa. Igual dizemos em português, aquele cara é funcionário público, por exemplo. E esse é o significado de kaishain, a ocupação, funcionário de uma empresa. Ima, saigo wa 6番です. Agora, por último, o número 6. Teresa-chan wa nansai desu ka? 9歳です。 Teresa-chan wa nansai desu ka? 9歳です。 Quantos anos tem a Teresa? Tem 9 anos. Nesta última, sem segredo. Afinal, praticamos bastante no episódio 4. Em seguida, vamos praticar a nossa audição.
Nessa parte dos exercícios, seguiremos com a seguinte dinâmica. Vamos escutar o diálogo da página 7 do livro, ouvindo primeiramente sem ler o texto e tentar entender as palavras e expressões, buscando compreender do que se trata o diálogo. Se não entender nada, não tem problema, pois ouviremos o diálogo uma segunda vez. Neste momento, ouça lendo o texto e depois farei algumas perguntas relacionadas ao conteúdo. Está pronto? Então vamos lá. おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 E aí, conseguiu entender? Não está difícil, né? Mas abra seu livro e vamos ouvir de novo. おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Muito bem, agora vamos a algumas questões. Pergunta 1.誰が新しい人を紹介しましたか? Quem apresentou a nova pessoa? Pergunta número 2. 紹介されました人は誰ですか? Quem foi apresentado? Pergunta 3. 誰に新しい人が自己紹介をしましたか? Para quem a nova pessoa fez a autoapresentação? Antes da resposta, vamos ouvir a tradução do diálogo. Bom dia! Bom dia. Senhora Sato, este é o Sr. Mike Miller. Como vai? Sou Mike Miller, vim dos Estados Unidos. Prazer em conhecê-la. Eu sou Keiko Sato. Prazer em conhecê-lo. Confirmando as respostas, para a pergunta número 1, quem apresentou a nova pessoa foi o Sr. Yamada. Na pergunta número 2, o Mike Miller foi a pessoa que foi apresentada. E a pergunta 3, foi o Mike Miller quem fez a autoapresentação para a senhorita Sato. Por último, vamos fazer um último exercício em cima deste texto. Vamos reproduzir a conversa mais 3 vezes, porém, quero que interaja com o áudio, sendo a cada reprodução, você fará o papel de cada uma das personagens. Primeiro da Sato-san, depois do Mira-san e por último do Yamada-san. O áudio não reproduzirá a sua parte da fala, então é você quem deverá falar. Se você se sentir mais confortável, leia junto com o livro. Está pronto? Então, edição, roda o áudio. Primeiro você fará a senhora Sato. おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。 Desta vez você fará o Sr. Mike Miller. おはようございます。おはようございます。佐藤さん、こちらはマイク・ミラーさんです。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Por último você fará o Sr. Yamada. おはようございます。 はじめまして、マイク・ミラーです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。佐藤恵子です。どうぞよろしく。 Por enquanto são conversas bem simples, mas essa prática é bastante importante para você se acostumar a dialogar. Por isso, depois, volta o áudio e pratica mais algumas vezes.
Seguindo com a nossa revisão, vamos prosseguir com as atividades do livro Minna no Nihongo na página 11. Nela temos o Renshu Shi, o treino C, com atividades voltadas para a conversação. Inclusive, antes de iniciarmos, dá uma pausa neste áudio e tenta fazer os exercícios sozinho. Em seguida, vamos praticar a conversação. No exercício 1, vamos substituir as palavras sublinhadas pelas palavras correspondentes ao contexto das imagens A e B, seguindo o exemplo. Hajimemashite, Mike Mira desu. Amerika kara kimashita. Douzo yoroshiku. 佐藤です。どうぞよろしく。Hajimemashite, Mike Mira desu. Amerika kara kimashita. Douzo yoroshiku. 佐藤です。どうぞよろしく。 E apesar de estar como douzo ou yoroshiku no livro, como disse, é mais comum usar yoroshiku onegai shimasu, que também é formal, por isso é o que usaremos neste áudio. Voltando à tradução, como vai? Eu sou o Mike Miller, vim dos Estados Unidos. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Sato. Prazer em conhecê-lo. Lembrando novamente que, apesar de traduzirmos o yoroshiku onegai shimasu como prazer em conhecê-lo, consideramos em nossa mente que o sentimento dessa palavra neste contexto é: conte comigo assim como estou contando com você. Isso é tão profundo. Não é mesmo? Se fosse sincero, seria ótimo. Tá a fim de cortar o clima mesmo, né? Sou o equilíbrio desse podcast. Mas deixa pra lá. Continue. Vamos então ao quadro 1. Hajimemashite. Jose Santos desu. Burajiru kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. 佐藤です。どうぞよろしく。Hajimemashite. Jose Santos desu. Burajiru kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. 佐藤です。どうぞよろしく。 Traduzindo, como vai? Sou José Santos, vim do Brasil. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Sato. Prazer em conhecê-lo. Quadro 2. Hajimemashite. Karina desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. 佐藤です。どうぞよろしく。 Hajimemashite. Karina desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. 佐藤です。どうぞよろしく。 Traduzindo, como vai? Sou Karina, vim da Indonésia. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Sato. Prazer em conhecê-lo. Exercício 2. Segue-se o mesmo padrão do anterior, com o próximo exemplo autoexplicativo, bastando substituir os nomes de acordo com os quadros. Vamos a ele. Shitsure desu ga, o namae wa? いいです。 Rii-san desu ka? いいえ、いいです。 Shitsure desu ga, o namae wa? いいです。 Rii-san desu ka? いいえ、いいです。 Traduzindo, me desculpe, mas qual o seu nome? É I. Eri? Não. É I. Neste caso, um adendo. Perceba que as pessoas não falam de si próprias, incluindo san. Esse sufixo honorífico é usado para referir-se a outras pessoas. Agora, faça rapidamente o exercício e já continuamos. Vamos às frases. Quadro 1. Shitsure desu ga, o namae wa? サントスです。 Santasu-san desu ka? いいえ、サントスです。 Shitsure desu ga, o namae wa? サントスです。 Santasu-san desu ka? いいえ、サントスです。 Quadro 2. Shitsure desu ga, o namae wa? タワポンです。 Tanapon-san desu ka? いいえ、タワポンです。 Shitsure desu ga, o namae wa? タワポンです。 Tanapon-san desu ka? いいえ、タワポンです。 Nestes dois exemplos, acredito não ser necessária a tradução, pois o padrão é o mesmo do exemplo, com alteração apenas dos nomes. E o último exercício da página, o exercício 3, que é o mesmo modelo de apresentação que vimos na página 7, e devemos trocar apenas os nomes e o nome da empresa. Vamos ao exemplo. Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 Kochira wa Mira desu. はじめまして、ミラーです。IMC の社員です。どうぞよろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いします。 Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 こちらはミラーさんです。はじめまして、ミラーです。IMC の社員です。どうぞよろしくお願いします。 田中です。よろしくお願いします。 Mais uma vez, perceba quando o Sr. Miller fala Yoroshiku onegai shimasu, é acrescentado o dozo, e na última frase dita pelo Sr. Tanaka, não é. O livro tenta mostrar a relação entre um novato e um veterano, ou entre um chefe e um subordinado, o qual o novato ou subordinado necessita demonstrar mais humildade na hora de se colocar. Mas apesar de realmente haver essa questão na forma da fala, para este contexto o dozo é dispensável quando do seu dia a dia, sendo suficiente o Yoroshiku onegai shimasu, que também é polido e formal. Mas traduzindo, Sra. Tanaka, bom dia. Bom dia! Este é o Sr. Miller. Olá, como vai? Sou o Miller, sou funcionário da IMC. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Tanaka. Prazer em conhecê-lo também. Mais uma vez, faz as substituições dos nomes de acordo com os quadros e em seguida vamos ler juntos. Agora vamos ler juntos. E como último, não vou fazer a tradução de todo o diálogo, apenas os nomes das empresas fictícias. Número 1. Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 Kochira wa Santsu-san desu. はじめまして、サントスです。ブラジルエアーの社員です。どうぞよろしくお願いします。 田中です。よろしくお願いします。 Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 Kochira wa Santsu-san desu. はじめまして、サントスです。ブラジルエアーの社員です。どうぞよろしくお願いします。 田中です。よろしくお願いします。 Burajiro EA quer dizer Brasil Air, sendo o Air do inglês AR, provavelmente uma empresa de aviação. Agora, o número 2. Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 Kochira wa Shumito-san desu. はじめまして、シュミットです。パワー電気の社員です。どうぞよろしくお願いします。 田中です。よろしくお願いします。 Tanaka-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。 Kochira wa Shumito-san desu. はじめまして、シュミットです。パワー電気の社員です。どうぞよろしくお願いします。 田中です。よろしくお願いします。 O Power Denki não tem uma tradução muito específica, sendo Power do inglês power e significa força, e Denki significa energia elétrica. Então juntar remete o nome ao poder da energia, provavelmente uma empresa de energia elétrica. Se puder, nos próximos 3 dias pelo menos, repita algumas vezes a leitura do exercício dessa página, pois é um diálogo simples, mas bastante corriqueiro no cotidiano do Japão, seja em entrevistas de emprego ou quando conhece alguém. Oi. Vim avisar que o episódio de hoje está quase no fim. E ainda nessa vibe zen, dá uma pequena pausa no áudio, toma um chazinho, faz um alongamento ou lava o rosto se tiver com sono. Aliás, uma curiosidade. Para um ritmo de estudos eficaz, faz sempre pequenas pausas após um tempo estudando. Para você que tem pouco tempo de estudos, separa o conteúdo e estuda um trecho dele por vez. E após uma certa quantidade de novos assuntos, revise 1 ou 2 já vistos. Assim, você vê novas coisas e não esquece dos anteriores. Viu só? Não venho aqui só para causar. Agora, vamos retornar. Até daqui a pouco.
E para a última prática de audição e leitura, vamos ver mais algumas frases. Primeiro, tente ouvir, repetir em voz alta e entender o que significa. E depois ouve novamente, acompanhando desta vez o material de apoio para praticar a leitura e ver a tradução. Então, vamos começar. Número 1. Shitsure desu ga, o namae wa? モームです。 O kuni wa dochira desu ka? イギリスです。ロンドンから来ました。 Shitsure desu ga, o namae wa? モームです。 O kuni wa dochira desu ka? イギリスです。ロンドンから来ました。 Número 2. はじめまして、ワシントンです。アメリカから来ました。よろしくお願いします。 Hajimemashite, Taro desu. Yoroshiku onegai shimasu. はじめまして、ワシントンです。アメリカから来ました。よろしくお願いします。 Hajimemashite, Taro desu. Yoroshiku onegai shimasu. A seguir, o número 3. Minasan, kochira wa Naseru-san desu. ナセルです。エジプトのカイロから来ました。よろしくお願いします。 Minasan, kochira wa Naseru-san desu. ナセルです。エジプトのカイロから来ました。よろしくお願いします。 Número 4. リーさんは中国の方ですか？ Iie, Singapuru kara kimashita. リーさんは中国の方ですか？ Iie, Singapuru kara kimashita. Como eu disse, volta esse trecho mais algumas vezes e repete novamente para ajudar a memorizar os padrões e os vocabulários. E assim, finalizamos o episódio de revisão do capítulo 1 do livro Mina no Nihongo. E lembrando que este é apenas o primeiro capítulo, ainda teremos mais 24 capítulos para percorrer, com muitos novos conhecimentos de japonês. Quanto a esta revisão, no podcast não veremos as páginas 12 e 13 do livro, pois são atividades focadas na audição e escrita. E se você entendeu bem o conteúdo desses últimos episódios, e também praticou, conseguirá tranquilamente fazer essas atividades. Por isso mesmo, também não faremos a correção deles. No final do livro, há um capítulo com as respostas desses exercícios. Como alguns dos diálogos envolviam nomes de países, no material de apoio também há uma lista de nomes de países em japonês, para que você possa praticar novamente os diálogos alterando o campo dos países. Portanto, continue praticando sempre. Minasan, kyou no episódio wa dou deshita ka? E aí pessoal, o que achou do episódio de hoje? Essas práticas e exercícios de revisão são bastante importantes para a evolução do conhecimento na língua. Por isso mesmo, não economizaremos em conteúdos focados na prática, para que juntos possamos nos tornar cada vez melhores. E na sua opinião, quais práticas que acha interessante fazer para aprender? Compartilha com a gente! Entre em nossa página do Facebook, Tanoshi Nihongo Podcast. E claro, deixe também sua opinião, crítica ou sugestão. Elas são muito importantes para fazermos conteúdos para ajudar a desenvolver esses conhecimentos. O Tanoshi Nihongo Podcast também está no Instagram. Lá terão postagens com algumas práticas para exercitar o conteúdo que você está vendo aqui. Usamos todas essas redes para conectar os assuntos do podcast e assim aprendermos de modo mais eficaz. Procure por @tanoshiipod com 2 i's ou clique no link que está disposto na descrição deste episódio. Nos segue lá! Aproveitando para dizer que no seu agregador de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros, você pode clicar no botão do sininho para nos seguir. Assim, você será notificado sempre que um novo episódio for disponibilizado. A propósito, conhece alguém que está querendo aprender japonês? Então, compartilhe esse conteúdo. Assim, nossa comunidade terá mais opções de estudo de japonês gratuitamente. E finalmente, agradeço por me ouvir até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Até voltei aqui para chamar a edição. Deixa aí seus sábios recados para o nosso ouvinte. Deixa até botar um reverb para ficar mais bonito. A maior dor que você sentirá na vida é de um peido preso.
Por isso libera ele pro mundo e seja feliz. Mas de novo essa história? De novo nada. Aliás, vou propor uma campanha. Viva a liberdade do Pum. Vocês estão malucos mesmo. Vamos parar por aqui, né? Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata, né? Eu vou parar de dar corda pra vocês. Daqui a pouco vão ser cancelados. Já te disse antes que só falo verdades aqui.